Olá pessoal, meu nome é Leonardo e este é mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam e deem like nesse vídeo. Falar sobre literatura clássica nunca é demais e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das obras talvez mais extensas e populares do Ocidente. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Victor Hugo foi um novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta e artista francês. Ele nasceu em 1802 e faleceu em 1885. Victor Hugo tinha 29 anos quando O Corcunda de Notre Dame foi lançado e 60 quando Os Miseráveis foi publicado em 1862. Suas três principais obras podem ser consideradas uma espécie de trilogia não premeditada pelo autor, porque elas trazem o que o próprio Victor Hugo chama dos três ananques, ou três fatalidades, ou necessidades do homem, que são os dogmas, a sociedade e a natureza. Em O Corcunda de Notre Dame, ou Notre Dame de Paris, Victor Hugo vai denunciar os dogmas. No último livro, Os Trabalhadores do Mar, ele vai trazer a natureza, o que o homem deve lutar sobre a forma de elemento. E em Os Miseráveis, ele vai denunciar a sociedade, as leis, o preconceito. Os Miseráveis está dividida em 5 partes, cada parte é dividida em livros e cada livro se subdivide em capítulos. É difícil a gente eleger um personagem principal porque o Victor Hugo ele lança sua atenção em dado personagem, em dado momento do romance. Mas na minha experiência de leitura eu tiro o Jean Valjean como o principal dos principais, porque ele está presente em todas as partes do livro e tudo que acontece parece envolver o Jean Valjean, envolver sua história e lá à frente desaguar na figura dele, né? Mesmo que despretensiosamente. O, o narrador começa esse romance construindo o Bispo de Digne, que é uma pessoa muito humilde, muito abnegada, que certa noite recebe ali na paróquia onde ele mora o Jean Valjean, que acabou de sair da prisão e ninguém da cidade, nenhuma estalagem da cidade o recebeu, exceto esse bispo. E não contente com isso, Jean Valjean rouba o bispo e aprende uma grande lição dada pela própria vítima. Jean Valjean ele não só se transforma, como ele se transfigura nas palavras do narrador. Ele se transforma para o bem, se torna uma pessoa boa e anos mais tarde sua história se entrelaça com a de Fantine, que foi mãe solteira que deixou sua filha aos cuidados dos Tarveneiros Thénardier, que são assim, as piores pessoas do mundo, para ir para a sociedade natal trabalhar. E ele envolve com Jean Valjean e chega em um momento em que Jean Valjean promete a Fantine que cuidará de Cosette. E aí passa ali um tempinho, Jean Valjean ele é preso novamente, é dado como morto, foge da prisão e ele vai, resgata Cosette e eles vão então morar em Paris. E aí Jean Valjean é reconhecido pelo policial Javert, que o conhece desde outros carnavais, e aí ocorre uma perseguição pelas ruas de Paris, na qual Jean Valjean e Cosette acabam pulando o muro de um convento. E Jean Valjean vai ter que sair desse convento para entrar pela porta da frente, e o jeito como isso vai se dar é incrível. A essa altura da história nos é apresentado o Marius, que é neto de um grande burguês que, por não concordar com os ideais de seu avô, acaba indo embora de casa e se apaixona pela Cosette, uma jovem que ele sempre via ali num banco da praça. Ela já estava bem adolescente, já estava bem jovem. E Marius vai se encontrar numa situação de incrível impasse, onde ele vai ter que decidir ou honrar a memória de seu pai, isso envolve o Thénardier, ou salvar a vida do pai de sua amada, que envolve o Jean Valjean. E o modo como essa situação vai se resolver,
o modo como Thénardier, Jean Valjean e Marius vão estar juntos ali na mesma cena, e o modo e o rumo que esse momento vai levar é muito incrível. Passa ali mais um tempinho e estoura a Revolução de 5 de julho de 1832, na qual a morte de um general é a gota d'água para que estudantes, operários e plebeios fossem às ruas, erguerem barricadas e fazer Paris virar um caos. E Marius está nessa rebelião e acontecimentos levam com que ele e Jean Valjean façam uma longa excursão pelos esgotos de Paris, e isso vai rumar para o desfecho do romance, para o final da história, que é o final belo, triste, muito emocionante, muito, muito bom. É basicamente isso. Não podemos dizer que é somente isso, porque um livro de mais de 1.500 páginas traz muito mais que isso. Mas eu considero esses acontecimentos que eu contei para vocês o grosso da história, né? Como se fosse um fio grosso e tivesse vários fios, várias outras tramas, outras histórias, outros personagens que envolvem, dão consistência, dão continuidade a essa história principal. Os Miseráveis, na época de seu lançamento, contou com uma intensa propaganda escrita, e ele foi escrito com uma linguagem muito popular para sua época, o que o fez um sucesso instantâneo. Como eu já falei para vocês, talvez seja uma das narrações mais extensas e populares do Ocidente. O livro ele é narrado em terceira pessoa, né? O narrador onisciente, que é um narrador por natureza mais longe, mais distante dos personagens. Victor Hugo ele lança mão de várias digressões para inserir a trama na história, para trazer ali elementos históricos ou explicar um fato. E essas digressões, elas são sim algumas vezes meio chatas, meio enfadonhas, como por exemplo, quando começa a segunda parte, Cosette, ele vai fazer uma longa narração minuciosamente sobre o final da Batalha de Waterloo, e essa parte é muito, muito chata mesmo, até para mim que amo história. E essa longa digressão só para no finalzinho ter ali um acontecimento que lá na frente vai fazer muito sentido, vai ajudar a construir aquela cena em que Marius, Thénardier e Jean Valjean estão contracenando ali. Também tem a parte que Marius e Jean Valjean vão fazer aquela excursão pelos esgotos de Paris, e o narrador vai contar para a gente a história, tintim por tintim, dos esgotos de Paris. E essas digressões, elas são mesmo boas, elas são mesmo um pouco cansativas, elas sobrecarregam um pouco a gente, mas eu sempre ia com fé e lia bem rápido essas digressões, porque eu sabia que assim que ela acabasse ia aparecer os nossos miseráveis prediletos, e aí o trem ia desandar. Esse livro ele é repleto de denúncia e repleto de crítica, não é? O Victor Hugo ele critica a degradação do homem pelo proletariado, que a gente pode ver na figura do Jean Valjean, né? Por não ter dinheiro, por estar inserido ali naquela sociedade capitalista e não ter dinheiro para comprar um simples pedaço de pão, e acaba tendo que roubar para se alimentar, é preso, condenado a 4 anos de prisão, mas ele tenta fugir várias vezes e fica na cadeia ao longo de 19 anos. O preconceito também ali estampado na própria figura do Valjean. Ele acaba de sair da prisão e ninguém o recebe, o olha com o olho torto, ele é colocado na margem daquela sociedade parisiense. O Victor Hugo ele denuncia a prostituição da mulher pela fome, na figura de Fantine, que chega um momento em que ela vende os seus dentes, o seu cabelo e se prostitui para mandar um dinheiro para Cosette, para sua filha. Victor Hugo ele critica a degradação da criança pela ignorância, na figura de Cosette, não é, que teve aquela infância horrível
com os Thénardier. Ele também denuncia o rigor da lei na figura do Javert, que é um policial muito, mas muito rígido, muito cumpridor da lei, e que acaba se condenando por deixar o Jean Valjean solto, e acontece com ele o que acontece. Não é? Os Miseráveis têm muito mais do que eu contei nesse vídeo. É muito mais emocionante, é muito mais delicioso, é muito mais... tem muito mais denúncia, muita reparação social nesse livro do que eu consigo dizer aqui. Mas isso foi isso que eu contei para vocês é o que eu acho mais importante e foi o que fez a diferença na minha experiência de leitura. Meu personagem principal, eu não poderia deixar de dizer, é o Gavroche, que é um dos filhos mais novos dos Thénardier, e que em dado momento vai morar na rua, vai morar dentro do elefante da Bastilha, e chega um momento em que ele encontra duas crianças, dois garotinhos na rua, e mesmo não tendo nada para comer, não tendo nenhum teto direito, acolhe esses garotinhos, levam ele para a sua casa e dão ali de comer, dão todo o conforto que ele podia dar para esses garotos. Essa parte me tocou muito. Depois o narrador acaba nos contando que esses garotinhos eram irmãos do Gavroche. O final dos Thénardier eu também achei um pouco injusto, não é? Porque eles acabam que para eles não teve nenhuma penitência. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler o final do prólogo do livro. Não é um pequeno prólogo de um parágrafo que o Victor Hugo fez e que está aqui atrás dessa minha edição. Enquanto houver lugar onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Grande Victor Hugo e Incríveis Miseráveis.